Olá, seja muito bem-vindo a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é soberana. Bem, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e já deixe a sua curtida aí no vídeo. Antes da gente começar a analisar, lembrando que eu tenho a minha sequência para interpretar o eletrocardiograma, que na minha opinião é a mais simples e rápida. Porém, você pode utilizar a sequência que achar melhor. O importante é que todo o eletrocardiograma, ou seja, todas as derivações, sejam avaliadas. Porém, antes de interpretar um eletrocardiograma, precisamos conferir se a sua calibração está normal. E para a gente saber se a calibração está normal, nesse eletro de 12 derivações, a gente deve olhar aqui para baixo, que aqui vai dizer a calibração do traçado, que deve ser de velocidade 25 milímetros por segundo e de amplitude 10 milímetros por milivolts. Em alguns eletros não vem dizendo aqui a parte de amplitude. Isso não tem problema. O que eu devo fazer é vir aqui no canto, tá? Aqui nesse eletro está no final, porém isso daqui às vezes está lá no início, tá? Não importa. O que eu preciso fazer é contar deste ponto aqui até aqui em cima, e daqui até aqui deve ter 10 milímetros, o que me diz que a minha velocidade está normal, que é de 10 milímetros por milivolts, ok? E aí sim nós podemos começar a analisar e interpretar o eletrocardiograma, ok? E na sequência que eu utilizo, a primeira etapa é a da frequência cardíaca. Porém, antes mesmo da gente analisar a frequência cardíaca, eu preciso saber se o meu ritmo está regular e irregular. Como nós já conversamos, para saber se o meu ritmo está regular ou irregular, eu tenho que analisar o meu intervalo RR. Como assim, Márcio? Analisar o intervalo RR. Eu vou contar a duração desse intervalo, ou seja, quantos quadradinhos tem aqui dentro, em todo ele, e vou ver se está batendo, ou seja, se o intervalo RR, eles estão iguais, na mesma duração. Lembrando que tem uma variação de 0,06 segundos a 0,08 segundos, ou seja, 60 a 80 milissegundos. E aí, com isso, o que eu vou fazer? Aqui nós já podemos ver que ele está regular, esse traçado, tá? Este traçado aqui, ele está regular. Olhando para o eletro, se a gente pegar esse ponto aqui e trouxer essa linha maior aqui, essa linha mais grossa do quadrado grande, o que acontece? Eu não tenho nenhuma outra onda que bata junto com uma outra linha grande. Então, eu não vou poder usar a divisão de 300. Eu vou utilizar a conta de 1500, tá? E aí o que acontece? Eu vou ter que contar quantos quadradinhos tem dentro do meu intervalo RR. Bem, se eu coloquei aqui essa ponta aqui dessa onda nessa linha mais grossa, o que eu vou fazer é o seguinte, tá aqui, então aqui eu tenho 5, né, porque um quadrado grande eu tenho 5 quadradinhos, então 5, 10, 15, 20, bem, aqui tem 4, mas como antecipou aqui, vai antecipar aqui, então vai ficar com 3. Então, se eu já tinha 20, agora com 3, então eu tenho 23 quadradinhos. Então, eu vou pegar 1500 e vou dividir pelo número de quadradinhos que tem no intervalo RR, que é o número de 23 quadradinhos. 1500 dividido por 23 é igual a 65 batimentos por minuto. Ok? Então, a minha frequência cardíaca, ela ficou de 65 batimentos por minuto. Então, nós já vimos a primeira etapa. A segunda etapa da minha sequência é determinar, né, o eixo cardíaco, a deangulação. Para achar o eixo cardíaco, para deangular, a gente utiliza somente as derivações do plano frontal, né? E não utilizamos a derivação do plano horizontal, ok? Então, aqui
eu vou fazer o meu sistema hexaaxial. Bem, Márcio, sistema hexaaxial por quê? Porque ele é formado por 6 derivações. As 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Essas são as minhas 6 derivações do meu plano frontal, ok? E aí, a partir disso, eu vou começar a achar o eixo cardíaco. E para determinar, a primeira etapa para se determinar o eixo cardíaco é achar o quadrante de base. E para achar o quadrante de base, eu utilizo 2 derivações. A derivação D1, lembrando que aqui eu tenho uma linha que é a linha de AVF, que tudo de AVF para a esquerda, D1 é positivo, porque aqui eu tenho a ponta da flecha, a farpa, né, desse vetor, e onde está a ponta da flecha, a farpa sempre será o destino, e este sempre será positivo. Da mesma forma, para a direita de AVF, aqui nós temos o início, a origem, e a origem é sempre negativa, tá bom? Então eu tenho que olhar para as 2 derivações, essas perpendiculares, a derivação D1 e a derivação AVF. Bem, vamos olhar para a derivação D1. Mas, Márcio, por que eu tenho que olhar para D1 e para AVF? Porque eu quero saber primeiro para D1 se está positivo ou se está negativo. E da mesma forma, se a AVF está positiva, que é a ponta da flecha da AVF, então é para baixo da linha de D1, se está positivo ou se ela está negativa para cima da linha de D1. E ao analisar, olhar para a derivação D1, nós conseguimos perceber que a sua maior porção está para cima da linha de base, ou seja, está predominantemente positivo. Bem, se D1 está positivo, estará para a esquerda de AVF, ok? Então, D1 positivo está para a esquerda. Então, eu vou pegar aqui, ó, e ó, D1 positivo para a esquerda de AVF, tá? A outra derivação para a gente acabar essa primeira etapa da deambulação é a derivação AVF. Então, eu vou pegar aqui a AVF e ao analisar a derivação AVF, ou seja, o complexo ventricular, o QRS de AVF, nós conseguimos perceber que ele está praticamente todo abaixo da linha de base, ou seja, ele está negativo, predominantemente negativo. Bem, se aqui eu tenho o vetor de AVF, aqui eu tenho a ponta da flecha, a farpa, o destino, que é sempre positivo, logo, se no eletro AVF está negativo, ele estará para cima da linha de D1, que é a sua perpendicular. Então, aqui, ó, eu tenho AVF negativo. Com isso, agora eu tenho uma interseção de D1 positivo, que está para 0 graus, como também AVF negativo, que está para 90 graus. Então, agora, o meu eixo cardíaco está de 0 a menos 90 graus. Então, agora eu tenho o meu quadrante de base. A próxima etapa agora é determinar quais são as 2 derivações dentro do meu quadrante. Então, as 2 derivações dentro do meu quadrante são a AVL, aqui, e aqui é a porção positiva de AVL, por isso que ela está aqui, sempre onde está a ponta da flecha é o polo positivo da derivação, então aqui é a AVL, e aqui tem outra derivação, só que não é mais a porção positiva, é a sua porção negativa. Então eu tenho a AVL e a porção negativa da derivação D3. E aqui eu tenho que falar que é a porção negativa, porque se eu falar D3, eu sei que está aqui embaixo, só que não está aqui, está na sua porção negativa de D3, ok? Então, já achei o quadrante de base, já determinei quais são as 2 derivações dentro do meu quadrante. Ah, Márcio, são essas derivações dentro do quadrante
que eu vou olhar no eletro? Não, não preciso. A VL aqui, eu não estou olhando o destino não é positivo, então está me dizendo que dentro do quadrante de 0 a menos 90, a VL é positivo. Se eu for confirmar aqui no eletro, ó, a VL predominantemente positivo. Da mesma forma, aqui nós falamos que a porção negativa de D3, então se eu olhar D3, eu vou olhar que no complexo ventricular ele estará negativo, ok? Com isso, Márcio, o que eu vou fazer agora? Eu já determinei as duas derivações, agora eu vou saber. Agora eu quero saber se está para baixo ou para cima dessas derivações, porque a minha margem é de 30 em 30 graus. Aqui eu tenho 90 graus, de 0 a menos 90. Então eu tenho que diminuir. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar as perpendiculares das derivações que estão dentro do quadrante. Por exemplo, a perpendicular de AVL é a derivação D2 e a perpendicular de D3 é a derivação AVR, ok? Mas para que eu preciso saber isso? Para que eu tenho que saber isso? Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de AVR, a sua perpendicular é D2. Eu quero saber se D2 está positivo, ou seja, aqui não é positivo, para baixo da linha de AVL, tá? Ou se D2 está negativo, que seria para cima da linha de AVL. Da mesma coisa aqui em D3. Eu vou pegar a sua perpendicular, que é a derivação AVR. Eu quero saber se está positivo AVR, ou seja, para cima da linha de D3, ou se AVR estiver negativo, se estiver para baixo da linha de D3. Ok? E aí vamos escolher uma derivação. Pode escolher qualquer. Na prática, eu sugiro que você escolha logo quem? A derivação AVL, para pegar a perpendicular de AVL. Por quê? Porque além de AVL, já é patológico. Então, na minha prática, eu não preciso fazer tudo. Eu vou ver logo se já é patológico. E, passou de AVL? Opa, então é patológico. Não passou. Então esse eixo cardíaco ainda está dentro da normalidade, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a VL aqui como nós combinamos agora. Márcio, então é a VL que eu vou olhar no eletro? Não, eu vou olhar a sua perpendicular, que é a derivação D2, ok? E aí, ao olhar para a derivação D2, eu percebo que ela está, aqui nós temos para baixo da linha de base 2 quadradinhos, já para cima nós temos 3 quadradinhos, ainda mais está bem alargada a parte positiva. Então ele está predominantemente positivo D2, tá? A derivação D2 está positiva acima da linha de base. Está quase isodifásica, né, Márcia? Está quase isodifásica, ou seja, suas duas fases iguais. Está quase, só que tá mais, a gente consegue visualizar que ainda está mais positivo. Tá? Então, se D2, que é perpendicular de AVL, está positivo, está para baixo da linha de AVL. Então, D2 positivo está para baixo da linha de AVL. Pronto. Agora o meu eixo cardíaco ele está entre 0 e menos 30 graus. Márcio, peraí, você tinha falado que a variação de 30 em 30 graus. Eu já tenho 30 graus. Acabou? E a perpendicular de D3 não vai fazer? Eu não preciso. Por quê? Aqui eu já falei que da linha de AVL para cá não pode ter nada. Por quê? Porque D2 está positivo. Ele está para baixo da linha de AVL. Não pode ter menos 31, menos 32, menos 50. Não pode ter isso. Porque D2 está positivo, predominantemente positivo. Logo, o meu eixo cardíaco é de 0 a menos 30 graus. Uma coisa importante de se falar é que como o D2 está praticamente quase isodifásico, tá? D2 quase isodifásico, isso nos diz que o meu eixo cardíaco está de 0 a menos 30, porém mais próximo
de menos 30, ou seja, além de menos 15 graus, tá? Márcio, tem desvio para a esquerda? Sim, além de 0 graus é desvio para a esquerda, só que não é o verdadeiro desvio para a esquerda. O verdadeiro desvio para a esquerda se dá além de menos 30 graus, tá? Então, algumas literaturas falam 15, mas a que a gente utiliza no canal é além de menos 30 graus, ok? Então, essa etapa de determinar, achar o eixo cardíaco, nós já finalizamos, tá bom? A próxima etapa é a etapa de sobrecargas. E quando a gente fala de sobrecargas, nós estamos falando de hipertrofias, que é referente aos ventrículos, e crescimentos, que são referentes aos átrios, tá? Bem, alteração referente a crescimento atriais, já que eu tenho onda P, né? Eu vou ver se eu tenho alguma onda P que tenha a sua amplitude acima de 2,5 mm, eu tenho um crescimento atrial direito, né? Aumento da amplitude. Já o aumento da duração da onda, isso me diz que eu tenho um crescimento atrial esquerdo. Porém, olhando, analisando aqui, deixa eu ver, não temos nenhuma onda, nem maior que 2,5 mm e nem uma onda que está largada, ou seja, maior que 0,12 segundos, tá? Ou 120 milissegundos, 3 quadradinhos. Eu não tenho nenhuma onda P que me diz isso. Então, eu já posso falar que eu não tenho nem crescimento atrial direito, nem crescimento atrial esquerdo, tá? Referente à hipertrofia, esse eletro aqui tem um detalhe que chama bastante a atenção da gente, que ele tem uma patologia que nós já vamos falar, e alguns sinais, tá, que nós vamos ver aqui, por exemplo, para hipertrofia ventricular, a amplitude está aumentada? Está aumentado. Aqui, ó, nós temos 5, né? 6, vamos botar 6, 5. E aqui eu tenho 5, 10, 15, com mais 5, 20, 2,5, 3. Já chegou 25 milímetros, tá? Chegou a amplitude. O segundo critério para hipertrofia ventricular esquerda, né, como nós já vimos no outro vídeo, é o padrão estranho, uma onda T negativa. Aqui tem uma onda T negativa, porém, essa onda T negativa aqui, assimétrica, não é referente a padrão estranho, é referente a uma patologia que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Que está alterando essa onda T. Márcio, tem hipertrofia ventricular esquerda? Sim, tem. Vários critérios estão presentes, mas é porque está associado a uma outra patologia, e a gente vai falar a favor dessa hipertrofia ventricular esquerda por um outro detalhe que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda. Depois, quando a gente passa essa etapa de sobrecargas, a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa de arritmias. Quando a gente fala de arritmia, a gente está falando de arritmias sinusais, atriais, juncionais ou ventriculares, tá bom? E aí, para ver se tem arritmia, o que eu faço? Primeira coisa é saber se tem onda P, né? Tem onda P? Tem, ó. P, 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 P. Eu tenho onda P, então o ritmo pode ser sinusal, ok. Outra coisa, além das ondas P, todas as minhas ondas P conduzem ao meu complexo ventricular? Não sei, vamos ver, ó. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Opa, aqui parece sim, ó. Então, ó, todas as minhas ondas P, elas conduzem ao complexo ventricular, ou seja, ao QRS. Então, referente à arritmia, este critério, essa etapa é negativa, ou seja, eu não tenho arritmia. Eu tenho onda P e todas as minhas ondas P conduzem o meu complexo ventricular, o QRS. Além disso, o meu ritmo cardíaco ele está regular. Então, essa etapa
eu não tenho arritmia, tá bom? A quinta etapa é referente a bloqueios, tá? E quando a gente fala de bloqueio, a gente fala de bloqueio de ramo, bloqueio divisionais ou fasciculares, antigamente listado como M-bloqueios, tá? E os bloqueios atrioventriculares, tá bom? Então, neste traçado aqui, como nós acabamos de ver, eu já posso falar que eu não tenho nem bloqueio atrioventricular de segundo grau e nem bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Por quê? Porque eu não tenho onda P bloqueada. Todas as minhas ondas P conduzem ao complexo ventricular. Então, se eu não tenho onda P bloqueada, que é a principal característica do bloqueio atrioventricular de segundo grau, então isso é negativo. O terceiro grau, as ondas P elas não conduzem ao complexo VRS, ou seja, a minha ativação atrial vai numa velocidade e a minha ativação ventricular vai em outra velocidade, separadas, elas não conduzem uma a outra, tá bom? Então não tem também de terceiro grau. Ah, Márcio, eu poderia ter bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Só que para ter bloqueio atrioventricular de primeiro grau, eu precisaria ter o meu intervalo PR maior que 0,20 segundos, ou seja, 5 quadradinhos. E aqui, ó, começou um depois, aqui a onda P começou depois. Se trouxer para cá, opa, tá dentro de um quadrado grande, tá? Então, o meu intervalo PR, aqui bem marcado aqui, ó, início do complexo ventricular com o início da onda P, ó, intervalo PR. Eu também não tenho bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tá? Bloqueios divisionais, né, os fasciculares. A principal característica, tirando a morfologia, é o desvio do eixo, tanto para a esquerda quanto para a direita. Porém, para ser considerado, tem que ser considerado o verdadeiro desvio para a esquerda, além de menos 30 graus. Como nós já vimos, o nosso eixo cardíaco ele deu de 0 a menos 30, não chegou a menos 30, está de 0 a menos 30. Então, eu não tenho o verdadeiro desvio para a esquerda. Logo, eu não posso falar que eu tenho um bloqueio divisional ou bloqueio fascicular, tá bom? O último bloqueio é o bloqueio de ramo, tá? Que a gente vai analisar. Bem, e o bloqueio de ramo pode ser direito ou esquerdo. A primeira coisa que eu tenho que pensar referente ao bloqueio de ramo é a sua principal característica. E qual seria essa principal característica? Alargamento do complexo ventricular. Essa é a principal característica dos bloqueios de ramo, seja direito ou esquerdo, tá? Então, o meu complexo ventricular está alargado? Olha o tamanho da duração do meu complexo QRS. A gente for ver aqui, ó, todos eles muito alargados, aqui quase chegando a um quadrado grande. Deve ter 4 quadradinhos, tá? 4 quadradinhos são 0,16 segundos, 160 milissegundos. Então, sim, eu tenho um bloqueio de ramo. Agora, eu preciso determinar onde está esse bloqueio, se é no ramo direito ou se é no ramo esquerdo, ok? Eu posso ter algumas dicas que falam a favor da onde está o problema. Geralmente, a onda T, que na maioria das derivações tem que ser positiva, quando eu tenho um bloqueio completo aqui, né, porque está além de 0,12 segundos, 120 milissegundos, geralmente ela está invertida, oposta ao complexo ventricular. Então, olha aqui deveria de ser positiva, porém está negativa aqui na precordial esquerda, derivação V6, da mesma forma aqui na precordial esquerda auxiliar, que é a derivação V5. Então, isso já me chama a atenção que eu tenho um problema do lado esquerdo. Nós já vimos lá na etapa de hipertrofia essa alteração, e esta alteração aqui é referente a um bloqueio de ramo esquerdo, complexo ventricular alargado e onda T invertida do lado esquerdo. E agora,
o critério morfológico, ou seja, a morfologia que fala a favor de bloqueio de ramo esquerdo, que altera o início do complexo ventricular, é a amputação do primeiro vetor. Eu não tenho aqui em V5 também, ó, eu não tenho o primeiro vetor, que seria uma onda Q, porque nestas derivações o padrão morfológico é de QR ou QRS, e eu não tenho isso. Da mesma forma, como eu tenho amputação do primeiro vetor, na precordial oposta, precordial direita, a derivação V1, eu também tenho a amputação do primeiro vetor, já que aqui eu tenho um complexo ventricular totalmente negativo, um QS, né, chamado assim devido à sua profundidade e duração maior do que o normal. Eu não tenho o primeiro vetor, que deveria de ser RS, tá? Então, eu tenho alargamento do meu complexo ventricular. Eu tenho uma onda T negativa em precordiais esquerda, o que me chama a atenção é que eu tenho um problema do lado esquerdo, e morfologicamente eu tenho alteração do início do meu complexo ventricular. Isso me chama a favor a bloqueio de ramo esquerdo, amputação do primeiro vetor. Aqui era para ter um Q, que geralmente nas precordiais esquerdas são QR ou QRS, e na precordial direita, que geralmente é RS, aqui eu tenho amputação do primeiro vetor, ou seja, eu só tenho a onda chamada de QS, ok? Além disso, eu consigo ver aqui, ó, uma pequena rampa. Esta rampa é chamada de meseta, tá? Esta rampa é chamada de meseta, uma mesinha pequena. Isso é uma característica também dos bloqueios de ramo esquerdo completo, bloqueio completo do ramo esquerdo. Ou seja, se eu tenho onda T negativa, alargamento do meu complexo ventricular e já tenho a presença de meseta, tá? E às vezes entalho, mas aqui é uma meseta, uma mesa pequena, ó, essa angulação do meu complexo ventricular, isso me chama a favor de bloqueio de ramo esquerdo, que pode ser completo ou incompleto. Aqui nós temos, como passou de 0,12 segundos, ou seja, 120 milissegundos, 3 quadradinhos, ele é considerado um bloqueio completo do ramo esquerdo. Bem, então essa etapa de bloqueios também nós já finalizamos. A última etapa é referente ao infarto, tá? E quando a gente fala de infarto, a gente está falando das 3 etapas do infarto, que são a isquemia, a lesão e a necrose, tá? Lembrando que a isquemia a gente vai avaliar as ondas T, a lesão, o segmento ST, e a necrose, o complexo ventricular, mais especificamente a onda Q patológica, né, alargada. Bem, onda T, eu não tenho nenhuma onda T apiculada, positiva ou negativa, não importa, mas porém assimétrica, eu não vejo isso aqui, tá? Então, ondas T falando a favor de isquemia eu não tenho. Alteração do segmento ST. Bem, se nós olharmos o eletro, a gente já depara com isso daqui, ó. Aqui, ó, eu consigo ver que o meu segmento ST ele está acima da minha linha de base. Opa, em 2 derivações, 3 derivações. Aqui está um pouquinho acima, mas não tem nenhum milímetro. Então, vou botar aqui. Mas 3 derivações contíguas, isso tem que me chamar a atenção. Porém, quando eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, principalmente o completo, acima de 0,12 segundos, 120 milissegundos, todo o processo de ativação desse ventrículo esquerdo, ele está normal. Com isso, a sua repolarização, ou seja, a onda T também vai ser anormal, que leva também a essa alteração do meu segmento ST.
que nas precordiais esquerdas pode levar a um ínfra, que tem um ínfra bem pequenininho, mas já tem alteração da onda T, e o oposto pode levar, e geralmente leva, a um supradesnível do segmento ST nas precordiais direita. Isso acontece, tá? Então, essa alteração referente ao segmento ST com bloqueio de ramo esquerdo tem alguns sinais, alguns critérios que nós não vamos comentar hoje, que hoje nós vamos falar que este supradesnivelamento do segmento aqui, ele não é referente a infarto, ele é devido ao bloqueio completo do ramo esquerdo, tá bom? Então a fase de lesão também está negativa. A última etapa, é a pior, é a necrose, né? E a necrose a gente avalia a onda Q. Bem, Márcio, eu sei que aqui, ó, a primeira onda negativa é Q, e só está negativo, como também a VR, se a gente olhar em D3 e a VF. Bem, não amputou o primeiro vetor? Logo, nessas derivações, deveriam de ter uma onda, tá? E o bloqueio de ramo esquerdo, ele causa essa amputação do primeiro vetor, tá? Poderia ser infarto? Sim, tá? Porém, eu tenho que pensar que eu já tenho um bloqueio de ramo esquerdo, logo pode ser somente do bloqueio de ramo esquerdo. E aí é que a gente cai, então não seria uma necrose, uma onda Q de necrose, um QS aqui de necrose. Tá? Ah, Márcia, então tá falando que não tem infarto. Não, eu não estou falando isso. Porque uma coisa muito peculiar nesse eletro, esse eletro deveria de ser um dos primeiros. Por quê? O protocolo da American Heart, ele fala o seguinte, que o infarto ele é dividido com supra e sem supra, tá? Que vão ter tratamentos totalmente diferenciados, tá? O com supra, ele é o mais grave. Tá? Mais para frente a gente vai conversar sobre eletros com infarto e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas o com supra, ele é mais grave. Mas o eletro considerado paciente infartando com supra é aquele que tem clínica, então eu tenho que ver sempre a clínica do paciente. E além disso, esse paciente vai ser considerado com supra quando realmente ele tiver um supradesnível do segmento ST, tá? Aqui nós já vimos que é referente ao bloqueio de ramo, mas quando ele tiver supradesnível do segmento ST, e um dado muito importante que é negligenciado por muitos profissionais, tá? O protocolo fala que infarto com supra é quando o eletro quando o paciente tiver clínica, mas no eletro tem supradesnível do segmento ST, no mínimo em 2 derivações contíguas, ou um bloqueio de ramo esquerdo novo ou supostamente novo, tá? E aqui acabamos de ver que nós estamos diante de um bloqueio completo do ramo esquerdo, tá? E este bloqueio, mesmo se aqui não tivesse supra, o bloqueio de ramo esquerdo tem que me chamar a atenção referente a infarto agudo do miocárdio. Eu tenho que saber a clínica do paciente, tá? Porque mesmo se o paciente não tem dor no peito, mas ele tem um equivalente anginoso, o que vai acontecer? E ele apresenta este traçado eletrocardiográfico, eu tenho que pensar em infarto agudo do miocárdio com supra, porque esse paciente tem que ser o mais rápido possível trombolizado. Ou, se eu tiver hemodinâmica no meu hospital, ele tem que ir para a hemodinâmica o mais rápido possível. Ok, gente? Então, infarto com supra tem que ter supra, mas as pessoas esquecem do ou bloqueio de ramo esquerdo novo ou supostamente novo. Eu tenho que ter isso em mente, tá bom? Então, eu posso estar infartando? Sim, pode. Porque eu tenho bloqueio de ramo esquerdo. Ah, pelo supra? Não, pelo bloqueio de ramo esquerdo. O que vai dizer se é a clínica do paciente. A clínica do paciente vai direcionar todo o tratamento e os cuidados. Ok?
Bem, então finalizamos essa etapa referente a infarto, tá bom? E aí agora a gente chega na etapa do laudo, né? Que a gente gosta. Bem, lembrando que laudo eletrocardiográfico quem dá é o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica, tá bom? O laudo, a impressão eletrocardiográfica deste traçado seria um ritmo sinusal com bloqueio completo do ramo esquerdo, associado a uma hipertrofia ventricular esquerda. Márcio, lá na etapa de hipertrofia, você falou que tinha uma hipertrofia, mas não falou o critério. Então, algumas literaturas, não são todas, tá? Mas algumas literaturas, quando eu tenho a presença de bloqueio de ramo esquerdo ou direito, não importa, mas aqui é esquerdo, e eu tenho a duração do meu complexo ventricular igual ou maior que 0,15, 0,16 segundos, ou seja, 150 a 160 milissegundos, igual ou acima disso, eu tenho uma dificuldade maior do meu impulso passar. Não somente só pelo bloqueio, mas agora essa dificuldade pode ser devida a uma hipertrofia. Então, por isso que eu falei lá na etapa de hipertrofia que a gente tinha, porque aqui, ó, eu tenho mais do que 4 quadrados, tá quase chegando a um quadrado grande. Se a gente olhar para cá, ó, tá quase chegando a um quadrado grande. Então, além do bloqueio de ramo completo do ramo esquerdo que nós já vimos que tem, eu tenho uma hipertrofia por causa disso, porque tem outros sinais dos critérios, né, que nós já vimos, nós já aprendemos. Só que só referente a isso, por isso que eu não quantifiquei se é leve ou moderado, porque só essa duração acima de 16, tá, já me falaria a favor de uma hipertrofia ventricular. Ah, Márcio, esquerda ou direita? Bem, se eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo e o meu impulso vai passar mais lento pelo ventrículo esquerdo, logo eu tenho que pensar em hipertrofia ventricular esquerda, tá bom? Então, ritmo sinusal com bloqueio completo do ramo esquerdo associado a uma hipertrofia ventricular esquerda. Esse seria o laudo da impressão eletrocardiográfica deste traçado. Ok, gente? Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. E se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um dos seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.